Eu uso totalmente diferente. É o mesmo, é um equipamento semelhante, mas situações diferentes. Para evitar esse tipo de erro, escolha de trabalho. Se eu tenho 2 torneiros mecânicos e tem um torneiro mecânico que ele está fazendo o mesmo trabalho que o outro, só que essa exposição que esse está fazendo, ele pode danificar o microfone, pode, porque ele se movimenta muito, ele se mexe muito, então ele pode danificar o microfone do dosímetro, então eu não vou colocar nesse, eu vou colocar no outro que está trabalhando mais parado, perto da máquina, que ele não vai ter esse problema de estar danificando o microfone. Então tem que procurar ser bem selecionado as pessoas e a situação que vai se colocar. Mais uma vez eu digo, custa dinheiro e é muito caro um equipamento desse. Tá? A seleção das atividades que vamos fazer. Eu tenho 3 serventes. Vou fazer a medição de 3 serventes. Eu tenho que pegar o servente que está mais exposto ao ruído. Eu não posso simplesmente pegar o cara que trabalha lá dentro do banheiro, fazendo só limpeza de banheiro. Não posso comparar um servente que trabalha só limpando o banheiro para outro que limpa a produção. São situações diferentes. Então tem que saber fazer a seleção. Eu vou colocar essa dosimetria onde? No funcionário que está em cima, que está dentro da produção. O ruído dele é maior, então a exposição dele é maior. Vento, evitar locais que tenham muito vento. Ah, mas o funcionário trabalha... Então vamos usar o decibilímetro, não vamos usar o dosímetro, porque eu só vou estar escutando o vento, não vou estar escutando o ruído natural do local. Lembrar de ver a bateria antes de começar, verificar se a bateria está boa, se não tiver, bota outra, mas nunca bota uma bateria danificada, porque se você estiver no meio do serviço e tiver uma bateria danificada, você perdeu esse serviço. E a calibração, isso é mais importante. A calibração é feita por empresas específicas. Se eu não me engano, agora no Recife, existe uma empresa só, que eu não sei o nome qual é, mas eu já ouvi falar que ela inaugurou aqui no Recife. Só uma empresa faz calibração, o restante é todas em São Paulo. O que é que acontece nessa calibração? Todo mundo que faz um PPRA, toda empresa que faz um PPRA, e que bota que fez a medição de calibração, ela tem por obrigação de pegar esse certificado e anexar uma cópia no PPRA. O certificado atual. Ah, eu comprei um aparelho em 2009. Certo, mas tem que ter a calibração de 2009. Ah, mas ele já vem calibrado, então me dê essa certificação que vem calibrado? Ah, não tem. Então tem que fazer. A calibração do equipamento tem que ser atualizada. Ah, vai vencer a minha daqui a 2 semanas. Beleza, não tem problema nenhum, pode ser. Mas vai vencer amanhã, então já quero a atualizada. Não pode ser a calibração desatualizada. Esse aí é um típico de decibilímetro analógico, que era dos antigos, como já surgiu antigamente. Para você ver que não é um equipamento tão moderno, né? Então foi inventado agora há pouco, não. Ele já tem algum certo tempo, isso aí deve ter o quê? Uns 15 a 20 anos de utilização. Mas era dessa forma que usava o decibilímetro. Era um decibilímetro analógico. Você vê que lá embaixo, né, a gente tem o... aqui eu tenho o marcador analógico, certo? Em cima dele tem aqui um microfonezinho, que hoje a gente tem um microfone mais moderno, mas esse era o microfone que utilizava na época. E aqui os marcadores, né, do decibilímetro. Hoje, como está tudo digitalizado, fica muito mais fácil trabalhar com ele. Tem alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, da aluna Roberta do Paulo Carpina. Ela quer saber quanto custa a calibração. A calibração, dependendo do tipo de equipamento, hoje ela custa em média de R$ 1.200 a R$ 3.000. Fora a postagem que você vai gastar para mandar. Mas é obrigatório todo ano a gente fazer. Tem mais alguma pergunta? Não, não temos mais perguntas. Então vamos lá. Podem perguntar, gente. Não custa nada. Vamos lá. Então, o decibilímetro é um aparelho que mede, né, precisamente a área de ruídos em outros níveis de som. Então, mais uma vez eu digo, se eu tenho equipamento com vários pontos, então eu uso esse tipo de equipamento e vou medindo todos os 4 pontos de cada um. Certo? Então vamos lá. Procedimento. De acordo com a portaria 3.214, que é a nossa portaria, em suas NRs 15 e 17, sobre a exposição do ruído, né,
ou intermitente, e condição de conforto acústico. Os níveis de ruído devem ser medidos em decibéis, com o equipamento de medição selecionando na curva de compensação A e com o circuito na resposta slow, que é lenta. O que é essa compensação A? É o nível mais alto que ele atingiu. Então, se eu coloquei uma máquina, um decibelímetro, e identifiquei que a máquina foi lá no ponto mais alto e desceu, eu tenho que verificar essa quantidade mais alta. Por quê? É onde o ruído está mais danificando a minha audição. Então, eu tenho que trabalhar em cima dessa tabelazinha, eu tenho que trabalhar em cima dessa atitude. Então, eu estou no sistema slow e ele vai me dar o sistema A. O sistema A é o ponto máximo da medição. Da utilização do decibelímetro. Antes de iniciar a avaliação do ambiente, deverá verificar a carga da bateria e a aferição do instrumento. Então, mais uma vez eu digo, tem que se verificar todo o equipamento, verificar se ele está bom. Tá, então vamos começar a trabalhar. Não adianta começar a trabalhar e parar pela metade, que não vai funcionar. Por quê? Eu tenho situações do dia. Se naquele dia, 23 de dezembro de 2009, fiz uma avaliação, então essa avaliação daquele dia tem X atividades acontecendo. A bateria acabou na metade, então descarte todas as outras que já fez. Vamos começar uma nova em outro dia, se possível na mesma atividade. Porque geralmente eu tenho uma fábrica que hoje está produzindo garrafa PET, uma fábrica de bebidas. Hoje está produzindo garrafa PET, amanhã está produzindo garrafa de vidro. Quem faz mais barulho, a garrafa PET ou de vidro? Então a gente tem que verificar qual é o que vai ter mais barulho, fazer uma ponderação. Poxa, o vidro faz mais barulho do que a garrafa PET. Então tem que fazer a medição na quantidade maior de ruído. Tem que verificar qual é a exposição maior para o funcionário. O instrumento deverá ficar posicionado na altura da zona auditiva do trabalhador. Então, se eu estou aqui, a máquina está mostrando aqui o que está acontecendo, está trabalhando. Então, eu tenho que botar a medição aqui em cima, não posso botar embaixo, nos pés não. Porque nos pés, o ruído dos pés pode ser diferente do ruído da audição. Então, tem que sempre medir próximo à altura da audição do funcionário. Se ele for maior do que o de 1,60 m, beleza, o ruído dele vai ser menor. Mas eu tenho que fazer a medição do ruído mais próximo ao ouvido dele. Eu duro 5 minutos para fazer isso. Essas medições, em 5 segundos a gente já faz tudo isso. Então não tem problema nenhum. O resultado é considerado, será o valor maior, encontrado nessas leituras, devendo ser registrado no relatório final dos resultados e monitoramento. Então, o que é que acontece? Passa para mim, Billy, por favor. Você tem que verificar o seguinte. Eu tenho um funcionário que eu estou fazendo aquela atividade naquele dia. Então, eu tenho que registrar o nome do funcionário, a hora que começou, a hora que terminou, descrever toda a atividade do funcionário daquele dia, para poder a gente fazer uma avaliação lógica. O funcionário hoje parou a máquina às 2 horas da tarde. Poxa, ele trabalha até 8, parou porque faltou matéria-prima. Então esse funcionário a gente não pode utilizar ele como amostra, porque se ele trabalhou de 8 até as 9 e ele se mexe muito nas máquinas, então a gente precisaria de uma medição completa. Se ele não fez, então a gente descarta ele ali. A gente não vai aproveitar aquelas 2 horas dele porque ele trabalha se mexendo muito. Então a gente vai procurar fazer aquela medição em outro dia. Tem que se fazer relatório? Tem. Faça sempre relatório. Nunca deixe os relatórios para depois. Billy, passa para o slide, por favor. Calibrador decibelímetro. Trata-se de um instrumento que gera um tom precisamente definido, uma frequência em média de 1000 Hz, emitido no nível de ruído sonoro em termos de 94 decibéis. Então, para vocês verem como é que fica, a calibração dele é assim. Começa um calibrador, ele bota lá, esse é no analógico, já existe mais um digital que é mais preciso. Por que eu estou mostrando o analógico e não mostro o digital? Porque digital é muito fácil entender, o difícil é entender os mais antigos. Então, se você pega uma empresa que tem um equipamento antigo, você tem que aprender a trabalhar com isso.
A gente não pode só pensar em que a gente vai trabalhar em empresa que vai me dar o melhor. Tem empresas que não têm condições de dar o melhor equipamento. Ele dá um equipamento mediano. Às vezes ele dá um equipamento que ele está ali trabalhando há muitos anos e já é um equipamento velho, mas que está funcionando. Então a gente tem que aprender com o que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar sempre com o que a gente tem. Então está lá o medidor, certo?